Parabéns! O seu milagre chegou, um milagre inesperado e urgente. Deus tem uma revelação espetacular de algo surpreendente que está prestes a te ser entregue a você, um verdadeiro virar de chave que mudará de uma vez por todas a sua vida. Isso trará a resolução de todos os seus problemas e transformará completamente a sua vida de uma vez por todas. Porém, para que você consiga desvendar e ter posse do seu milagre, você precisa ficar até o final do vídeo. Muito simples, né? Ouça atentamente cada palavra, pois é Deus quem falará com você e Ele pede muito para você ouvir isso. Você não pode ignorar Deus, você não pode ignorar essa mensagem para não se arrepender depois. É muito importante. Vai acontecer hoje até o final do dia. Eu peço que não diga isso para ninguém. Fique em segredo. E no final eu vou rezar junto contigo para a realização de todas as bênçãos que irão acontecer em sua vida. Por isso eu imploro, não ignore. Em 43 segundos, contando a partir de agora, você passará por uma experiência única. Se você continuar comigo nesse tempo, com fé e coração quebrantado, a presença do Espírito Santo irá te cobrir nesse momento. Amém? Meu irmão, minha irmã, eu preciso te dizer algo que vai tocar no fundo do seu coração. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe das suas lutas, dos seus medos e das suas preocupações. Sabe quando você acorda de madrugada com o coração apertado, pensando naquele problema que parece não ter solução. Ele vê quando você força um sorriso durante o dia, escondendo a dor que carrega por dentro. Às vezes, parece que estamos sozinhos, enfrentando um mar de dificuldades sem ninguém para nos ajudar. Você já se sentiu assim? Como se estivesse gritando no deserto e ninguém escutasse, como se suas orações batessem no teto e voltassem sem resposta. Mas eu quero te lembrar de uma passagem poderosa que mudou a minha vida. Em Mateus 11, 28 até 30, Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Você percebe a profundidade disso? Jesus está te chamando pelo nome agora mesmo. Deus está te chamando para descansar nele. Ele quer que você entregue todas essas preocupações a Ele. Não é fácil, eu sei. A gente tem a tendência de querer resolver tudo com as próprias mãos, de achar que precisamos ser fortes o tempo todo. Vivemos numa sociedade que nos ensina a não demonstrar fraqueza, a aguentar firme, a carregar tudo sozinho. Mas sabe o que acontece quando tentamos fazer isso? A gente se quebra por dentro, a gente adoece, a gente perde a paz, e Deus não quer isso para você. Ele nunca quis. Quando Jesus carregou aquela cruz pesada no caminho do Calvário, Ele sabia exatamente o peso que você está carregando hoje. Ele sentiu na própria carne o que é carregar um fardo que esmaga, que machuca, que tira o ar dos pulmões. E foi por isso que Ele morreu e ressuscitou, para que você não precisasse carregar esse peso sozinho. Entenda isso. A força de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você reconhece que não consegue sozinho, é aí que o poder de Deus se manifesta de forma sobrenatural na sua vida. Mas deixa eu te contar algo que vai revolucionar o seu jeito de enxergar as coisas. Imagine sentir a presença do Espírito Santo de maneira tão intensa que todo o peso das suas preocupações desaparece. Imagine ser envolvido por um amor tão grande, uma paz tão profunda, que todos os seus medos são dissipados. Isso é possível, irmão. Isso é possível, irmã. Quando abrimos nosso coração para Deus, quando entregamos tudo nas mãos dele, ele nos enche com o seu espírito e transforma as nossas vidas. Eu já vi isso acontecer. Já vi pessoas que estavam na beira do abismo, pensando em desistir de tudo, e de repente encontraram com o Deus vivo. E sabe o que aconteceu? A vida delas virou de cabeça para baixo. Os problemas não desapareceram num passe de mágica, mas elas ganharam uma força que não vinha de dentro delas. Ganharam uma paz que o mundo não pode dar nem tirar.
ganharam esperança quando tudo gritava desespero. Abra o seu coração agora mesmo. Não importa onde você está, não importa o que você fez ou deixou de fazer. Deus está batendo na porta do seu coração como um amigo que nunca te abandonou. Ele está esperando você dizer: Senhor, eu não aguento mais sozinho, eu preciso de Ti, toma o controle da minha vida. E quando você faz isso com sinceridade, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Os céus se abrem, os anjos se movimentam, e a mão de Deus começa a trabalhar na sua situação de um jeito que você jamais imaginou. Lembra de Pedro afundando nas águas? Ele estava caminhando sobre o mar, fazendo algo impossível, mas quando tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas, para a tempestade, ele começou a afundar. E sabe o que ele fez? Ele gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o salvou. É isso que você precisa fazer agora, clamar pelo nome de Jesus. Pense nas dificuldades que você está enfrentando agora. Pode ser que você esteja sentindo que não há saída, que o peso é grande demais para carregar. Talvez você esteja olhando para aquela conta que vence amanhã e não sabe de onde vai tirar o dinheiro. Talvez seja aquele diagnóstico médico que te abalou. Talvez seja aquele relacionamento quebrado que está partindo seu coração em pedaços. Talvez seja aquela depressão que te faz acordar sem vontade de viver. Mas lembre-se do que Jesus disse em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa promessa é para você. Jesus não disse que você não teria problemas. Ele foi honesto. Ele disse: você vai ter aflições. Mas escuta a segunda parte. Eu venci o mundo. Isso significa que não importa o tamanho da sua luta, Jesus já venceu. A vitória já está garantida. Você só precisa crer e se apegar nessa verdade. Se você acredita que Deus pode transformar a sua situação agora mesmo, escreve aqui embaixo nos comentários: eu creio no poder de Deus. Vai, faz isso agora. Declara a tua fé, porque quando você declara com a tua boca, algo poderoso acontece no reino espiritual. Agora eu quero que você imagine por um momento como seria a sua vida sem essas preocupações. Fecha os olhos comigo agora e pense. Como seria acordar pela manhã com um coração leve, cheio de esperança, sabendo que Deus está cuidando de tudo? Como seria dormir tranquilo, sem aquela angústia no peito? Como seria viver sem aquele medo constante de que algo vai dar errado? Percebe? Isso não é um sonho distante, meu amigo, minha amiga. Isso é o que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te dar paz. Ele quer te dar alegria. Ele quer te dar descanso. Mas você precisa permitir. Você precisa soltar o controle e confiar. Sabe por que muitos cristãos vivem angustiados? Porque eles oram, pedem a Deus, mas continuam tentando resolver tudo sozinhos. Eles entregam com uma mão e pegam de volta com a outra. E aí ficam naquele ciclo de preocupação sem fim. Mas hoje você pode quebrar esse ciclo. Hoje você pode decidir confiar de verdade, não só da boca para fora, mas no fundo do coração. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Josafá. Ele era rei de Judá e um dia recebeu uma notícia terrível. 3 exércitos poderosos estavam vindo contra ele para destruir seu povo. Era uma situação impossível. Eles não tinham chance. E sabe o que Josafá fez? Ele poderia ter entrado em pânico, poderia ter se desesperado, mas ele escolheu buscar a Deus. Ele reuniu todo o povo, convocou um jejum e clamou ao Senhor. E ele disse algo poderoso: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Que declaração de fé! Ele admitiu a fraqueza, admitiu que não tinha solução, mas colocou os olhos em Deus. E sabe o que aconteceu? Deus respondeu através de um profeta e disse: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. No dia seguinte, quando o povo de Josafá foi ao encontro dos exércitos inimigos, eles começaram a louvar a Deus. E enquanto eles louvavam, Deus fez os exércitos inimigos se destruírem entre si. Josafá e seu povo nem precisaram lutar, eles só precisaram confiar e louvar.
Essa mesma promessa é para você hoje. A peleja não é sua, é de Deus. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa saber o caminho. Você só precisa colocar os seus olhos em Deus e confiar que Ele vai lutar por você. E enquanto você louva, enquanto você adora, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, resolvendo coisas que você nem imagina. Ele está abrindo portas que estavam fechadas. Ele está movendo pessoas a seu favor. Ele está preparando o milagre que você tanto precisa. Mas isso exige fé. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu faço para ver essa mudança na minha vida? A resposta está na fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê, mas que se espera com confiança. Hebreus 11, 1 nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé não é sentimento. Tem dias que você vai acordar e não vai sentir nada. Mas a fé continua firme porque ela está fundamentada na palavra de Deus, não nas suas emoções. A fé é como plantar uma semente. Quando você planta uma semente na terra, você não vê nada acontecer imediatamente. A semente fica escondida embaixo da terra. Mas você não desiste, você continua regando, cuidando, porque você tem fé que aquela semente vai germinar. E um dia, de repente, brota uma pequena planta. E essa planta cresce, se fortalece e dá frutos. É assim com as promessas de Deus na sua vida. Você pode não ver nada acontecendo agora. Pode parecer que suas orações estão caindo no vazio, mas debaixo da terra, no mundo espiritual, Deus está fazendo a semente crescer. E no tempo certo, você vai ver o fruto, você vai ver o milagre, você vai ver a resposta. Mas não desista no meio do caminho. Continue regando com oração. Continue cuidando com adoração. Continue crendo mesmo quando não há evidência visível. Porque a Bíblia diz que andamos por fé e não por vista. Pensa em Abraão. Deus prometeu a ele que seria pai de uma grande nação, mas ele não tinha filhos e já era velho. Sara, sua esposa, já tinha passado da idade de ter filhos. Era humanamente impossível. Mas Abraão creu em Deus. E a Bíblia diz em Romanos 4:18 que ele esperou contra a esperança. Ou seja, quando não havia mais motivo nenhum para ter esperança segundo a lógica humana, ele continuou esperando em Deus. E sabe o que aconteceu? Com 100 anos de idade, ele teve um filho. O impossível se tornou possível. E você, meu irmão, minha irmã, está esperando o seu impossível. Mas eu quero te dizer que para Deus não existe impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Agora eu quero falar algo direto para você que está numa situação financeira difícil. Eu sei que você abriu esse vídeo, talvez já com um aperto no coração, pensando nas contas atrasadas, pensando como vai colocar comida na mesa amanhã. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Para você que está enfrentando dificuldades para pagar as contas, preocupado com dívidas ou sem saber como vai sustentar sua família, eu sei que esses problemas são como um peso enorme nas suas costas. Mas escuta, Deus não te esqueceu. Ele vê a sua luta. Ele sabe das suas necessidades antes mesmo de você pedir. Jesus ensinou em Mateus 6:26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais Ele vai cuidar de você, que é filho dele, que foi feito à imagem e semelhança dele. Eu conheço o testemunho de uma irmã que estava sem nada em casa para dar de comer aos filhos. O marido tinha perdido o emprego. As contas estavam todas atrasadas e ela não sabia o que fazer. Ela se trancou no quarto e clamou a Deus com lágrimas. Ela disse: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que Tu não vais deixar meus filhos passarem fome. E sabe o que aconteceu? No mesmo dia, uma vizinha bateu na porta dela com várias sacolas de comida, dizendo que Deus tinha colocado no coração dela para levar aquelas coisas. No dia seguinte, o marido recebeu uma ligação oferecendo um emprego melhor do que o que ele tinha antes.
Deus proveu de uma forma que ela nem imaginava, e Ele vai prover para você também, mas você precisa confiar. Você precisa declarar: Deus é o meu provedor, Ele nunca falhou e não vai falhar agora. E enquanto você espera a provisão, faça a sua parte. Trabalhe com dedicação. Seja fiel nos dízimos e ofertas, mesmo quando parece que não sobra nada, e administre bem o que você tem. Deus honra a fidelidade. Se você está precisando de um milagre financeiro, declara agora em voz alta: Deus é o meu provedor e Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Fala isso com fé. Deixa essa declaração sair do teu coração. Agora eu quero falar sobre saúde. Talvez você ou alguém que você ama esteja enfrentando uma batalha contra uma doença. Pode ser um diagnóstico que abalou toda a família. Pode ser uma dor que não passa, um tratamento difícil, um prognóstico ruim. E eu quero te dizer: em sua saúde, Deus está agindo de maneira milagrosa. Ele é o Deus de milagres, o Deus que cura, que restaura e que traz nova vida. E hoje, Ele quer que você saiba que sua mão está sobre você, cuidando de cada detalhe. Isaías 53:5 nos lembra que, pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus já pagou o preço pela sua cura na cruz. Quando Ele foi açoitado, quando Ele derramou o seu sangue, Ele estava comprando a tua saúde, a tua restauração. Isso não significa que todo mundo vai ser curado do jeito que espera ou quando espera, porque Deus tem propósitos que às vezes não entendemos. Mas significa que você pode confiar que Ele está no controle. A Bíblia conta a história de um homem que ficou paralítico por 38 anos. Ele ficava deitado perto do tanque de Betesda, esperando alguém colocá-lo na água quando ela se agitasse, porque acreditavam que quem entrasse primeiro seria curado. Mas ele nunca conseguia porque não tinha ninguém para ajudá-lo. 38 anos de frustração. 38 anos esperando, até que um dia Jesus passou por ali. E Jesus fez uma pergunta estranha: queres ficar são? Parece óbvio, né? Mas Jesus queria saber se aquele homem realmente queria mudar, se ele tinha fé, se ele estava disposto a deixar aquela situação. E quando o homem demonstrou seu desejo, Jesus disse simplesmente: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem foi curado. Depois de 38 anos, num segundo tudo mudou. Você pode estar esperando há muito tempo. Pode parecer que a cura nunca vai chegar. Mas eu te digo, Deus pode mudar tudo num instante, num piscar de olhos. Quando Jesus fala, o impossível se torna possível. Mas também quero ser real com você. Tem momentos em que Deus não cura da forma que esperamos. Tem momentos em que Ele permite que a enfermidade continue por um tempo, ou que um ente querido parta. E nesses momentos difíceis, a gente precisa confiar que Deus continua sendo bom, mesmo quando não entendemos. Paulo tinha um espinho na carne, alguma condição que o afligia, e ele pediu 3 vezes para Deus tirar aquilo dele. E sabe o que Deus respondeu? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, Deus usa nossas limitações para mostrar sua glória de uma forma ainda maior. Mas isso não significa que você não deve orar pela cura, que você não deve crer no milagre. Ore, creia, declare, mas também entregue o resultado nas mãos de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor. Vamos nos unir em fé e acreditar que Deus está agindo. Talvez a nossa resposta, o nosso milagre, não venha da maneira que esperamos ou no tempo que desejamos, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Ele enxerga o quadro completo enquanto nós vemos apenas um pedacinho. Ele sabe o que você precisa mais do que você mesmo. E às vezes, o que você acha que precisa não é o que vai te fazer bem. Deus vê além do hoje, Ele vê o seu amanhã, Ele vê o propósito completo da sua vida. Por isso podemos confiar mesmo quando não entendemos. Confiar não é fácil, principalmente quando as coisas não fazem sentido, quando parece que Deus está em silêncio. Mas nesses momentos é que nossa fé é realmente testada e fortalecida.
É fácil confiar quando tudo está bem, quando as bênçãos estão caindo do céu. O difícil é confiar na tempestade, no vale, na escuridão. Mas é justamente ali que Deus está mais perto, te carregando no colo, te sustentando quando você nem tem mais forças para caminhar. Agora eu quero tocar em algo muito importante. Deus conhece os seus desejos e os seus sonhos, afinal foi Ele que colocou isso em você. Isso mesmo, os sonhos e desejos que você carrega no coração não estão ali por acaso. Eles foram plantados pelo próprio Deus, que tem um plano especial e único para a sua vida. Você tem um sonho guardado, aquele projeto que você sempre quis realizar, aquele talento que você sempre teve vontade de desenvolver, aquela vontade de fazer diferença na vida das pessoas, aquele desejo de construir uma família abençoada. Esses desejos santos foram colocados por Deus, mas o inimigo quer te fazer acreditar que é tarde demais, que você não é capaz, que já passou do tempo, que as circunstâncias não permitem. Mentira! Se Deus colocou em você, Ele vai te dar condições de realizar. Olha o exemplo de José. Ainda garoto, ele teve sonhos de que um dia seria grande, de que até seus irmãos se curvariam diante dele. Mas o que aconteceu? Seus próprios irmãos o jogaram num poço e o venderam como escravo. Ele foi parar no Egito, longe de casa, sozinho, sem nada. Foi acusado injustamente e jogado na prisão. Ficou anos esquecido ali. Parecia que os sonhos tinham morrido. Parecia que Deus tinha se esquecido dele. Mas Deus estava preparando José o tempo todo. Ele estava moldando o caráter dele, ensinando lições importantes, posicionando ele no lugar certo. E num único dia, José saiu da prisão para o palácio. Ele se tornou governador do Egito, a segunda pessoa mais poderosa da nação. E os sonhos que Deus tinha dado se cumpriram. Seus irmãos realmente se curvaram diante dele. Mas agora José não era mais um garoto imaturo. Ele era um homem de Deus, pronto para cumprir seu propósito. Seus sonhos podem estar passando por uma fase difícil agora. Você pode estar no poço ou na prisão. Mas não desista. Deus não esqueceu o que Ele te prometeu. Ele está te preparando. Continue sendo fiel, continue confiando, continue fazendo o melhor onde você está, mesmo que seja num lugar que você não queria estar. Porque Deus pode te promover de uma hora para outra. Ele pode abrir uma porta que ninguém pode fechar. Ele pode colocar você no lugar que Ele preparou para você desde antes da fundação do mundo. Em Provérbios 16, 3, a Bíblia nos ensina: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Isso significa que quando entregamos nossos sonhos e planos a Deus, Ele nos guia e nos ajuda a realizá-los. Não do nosso jeito, mas do jeito dele, que é sempre melhor. Se você tem um sonho no coração que Deus colocou, escreve nos comentários qual é esse sonho. Declara isso. Tira do escondido e coloca na luz. Porque quando você declara, você está ativando a tua fé e abrindo caminho para Deus agir. Agora, quero compartilhar com você uma mensagem poderosa e transformadora baseada em 2 Crônicas 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este versículo nos mostra o caminho para a restauração e a cura que Deus deseja trazer para nossas vidas e para a nossa terra. Ele nos chama a uma postura de humildade, oração e busca por sua presença. Repara que Deus não está pedindo para pessoas perfeitas. Ele está pedindo para pessoas que se chamam pelo nome dele, ou seja, cristãos, pessoas que dizem que servem a ele. E o primeiro passo é humildade. Reconhecer que erramos, que pecamos, que nos afastamos dos caminhos de Deus. Muitas vezes queremos a bênção, mas não queremos mudar de vida. Queremos o milagre, mas não queremos largar o pecado. Não funciona assim. Deus está chamando você hoje para um arrependimento verdadeiro. Não aquele arrependimento superficial de pedir perdão, mas continuar fazendo a mesma coisa.
mas aquele arrependimento que muda a direção, que transforma o coração, que produz frutos. Se você está vivendo em pecado, mentindo, enganando, vivendo em imoralidade, guardando rancor, vivendo em rebeldia, Deus está te chamando hoje para voltar. Ele não está te condenando. Ele está estendendo a mão com amor, dizendo: volta para mim, filho, volta para mim, filha. E quando você se humilha, quando você ora, quando você busca a face de Deus com sinceridade e se converte dos maus caminhos, olha a promessa. Deus ouvirá dos céus, perdoará os pecados e curará a sua terra. Isso significa que Ele vai restaurar o que está quebrado na sua vida. Ele vai curar feridas. Ele vai consertar relacionamentos. Ele vai trazer bênção onde havia maldição. Mas tudo começa com você dando o primeiro passo de humildade e arrependimento. Se hoje você reconhece que se afastou de Deus, que tem vivido do jeito errado, não perca tempo. Volte agora. Deus está de braços abertos esperando você. Ele não vai te rejeitar, Ele não vai te envergonhar, Ele vai te abraçar como o pai abraçou o filho pródigo, na parábola que Jesus contou. O filho tinha desperdiçado tudo, tinha vivido na imoralidade, tinha chegado ao fundo do poço. Mas quando ele voltou para casa envergonhado, esperando ser tratado como um empregado, o pai correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou, colocou o melhor manto nele e fez uma festa. É assim que Deus te recebe quando você volta, com festa, com alegria, com amor. Então não tenha medo de voltar. Não deixe o orgulho ou a vergonha te impedir. Volta hoje, agora mesmo. Além de confiar em Deus, é importante cultivar a esperança em nosso dia a dia. Isso significa alimentar a nossa mente e o nosso coração com coisas que nos fortaleçam. Leia a Bíblia diariamente. Não só leia por ler, mas medite na palavra. Deixa ela penetrar no teu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais você mergulha na palavra, mais a sua fé cresce, mais a sua esperança se fortalece. Ouça músicas que te elevem espiritualmente. Música gospel que exalta a Deus, que declara as promessas dele, que fortalece a tua alma. Música tem um poder tremendo de influenciar nosso estado emocional e espiritual. Converse com pessoas que te encorajem. Se afasta de pessoas negativas que só reclamam, que só veem o lado ruim, que só puxam você para baixo. Busque comunhão com irmãos que te edificam, que oram com você, que te lembram das promessas de Deus. Participe de uma comunidade de fé, em uma igreja onde a palavra é pregada com verdade e poder. Você não foi criado para viver a vida cristã sozinho. Você precisa do corpo de Cristo. Você precisa estar plantado numa casa espiritual onde você recebe alimento, onde você serve, onde você cresce. E pratique a gratidão. Todo dia, agradeça a Deus por algo. Mesmo nos dias difíceis, encontre motivos para agradecer. Quando você desenvolve um coração grato, a sua perspectiva muda. Você começa a enxergar as bênçãos que antes passavam despercebidas. E a gratidão atrai mais bênçãos, porque Deus se agrada de um coração agradecido. O inimigo vai tentar roubar sua esperança através de notícias ruins, pensamentos negativos, circunstâncias difíceis. Mas você pode proteger sua esperança sendo intencional sobre o que você permite entrar na sua mente e no seu coração. Irmão, irmã, eu quero terminar te dizendo isso. Não importa o que você está passando hoje, não importa quão escura parece a noite, não importa quão impossível parece a situação. Deus está com você. Ele nunca te abandonou e nunca vai abandonar. Ele prometeu em Hebreus 13:5, não te deixarei nem te desampararei. Essa promessa é para você. Agarra nela, não solta. Quando tudo ao seu redor estiver tremendo, quando não houver mais chão firme, você pode se segurar nessa verdade inabalável. Deus está com você. E se Deus é por você, quem será contra você? Absolutamente ninguém pode te derrotar quando Deus está lutando ao seu lado. Então levanta a cabeça, enxuga essas lágrimas, respira fundo e declara: eu vou vencer,
porque o meu Deus é maior do que qualquer problema. Ele é maior do que qualquer circunstância, e Ele já preparou a minha vitória. Amém. Aguardamos ansiosos por testemunhar as graças que chegaram em tua vida. Para isso, aperte no link azul do comentário fixado e tenha posse do teu devocional. Uma história de milagres e transformações espera por você. Uma coisa muito importante que devo te lembrar é que ao apertar no link, você irá para uma página que faz uso da mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos mundiais. E ao finalizar o pagamento, o seu devocional chegará instantaneamente em seu e-mail. Se você vai deixar essa transformação fazer parte de sua vida e irá adquirir o devocional ainda hoje, comente: eu farei parte disso agora.